as pedras formadas por pedaços de mosaico também brancos. Abaixo, em fonte branca, a cia fodidos privilegiados em Édipo Unplugged, em fonte branca, com faixa vermelha cortando as duas palavras. Na lateral direita da palavra Édipo, uma seta curva branca descendo, contornando a letra O. Homem branco, moreno, grisalho ao centro do palco. Estamos em Tebas, cidade da Grécia cujo soberano é Édipo. Século XII a.C. Édipo torna-se rei depois de livrar a cidade da Esfinge, um monstro com corpo de leão, cauda de dragão, asas, rosto e busto de mulher. A Esfinge propunha um enigma. Qual é o animal que possui 4 pés pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Aquele que errasse a resposta era imediatamente devorado por ela. Édipo decifrou o enigma com a resposta: é o homem. E a Esfinge, sem poder devorá-lo, atirou-se no abismo. Em recompensa pelo feito, Édipo casa-se com Jocasta, a rainha viúva de Tebas, tornando-se rei. Eles tiveram 4 filhos: Antígona, Ismênia e os meninos Etéocles e Polinices. A nossa história começa quando uma peste invade a cidade e a terra adoece. A morte contamina a cidade. Contaminada está a vida pastoril, a vida agrícola. Contaminadas estão as famílias. Há corpos apodrecidos por toda parte. E os incensos já não são suficientes para dissipar o mau cheiro. Luz direita lateral se acende. Cinco pessoas se posicionam na frente ao palco, segurando cada uma vela. Ao fundo, a luz se acende. Édipo, posicionado atrás das cadeiras, caminha até a frente, até o foco de luz. As pessoas saem. Meus filhos, filhos da terra de Tebas, por que vindes aqui perante mim, suplicantes diante do meu palácio, enquanto uma nuvem de incenso veste toda a cidade em meio a rogatórios e lamentos? Meus filhos, eu achei que não devia saber por terceiros, assim eu mesmo vim. Eu, vosso rei, de todos conhecido como Édipo, o ilustre. Fala-me tu, cidadão venerável, naturalmente um porta-voz do grupo. Com que ânimo estáis aqui reunidos? Temor ou esperança? Foco de luz à direita. Tudo farei para vos acende. ajudar. Áspero coração seria o meu se com toda a atenção não vos ouvisse. Um homem se posiciona. Édipo, grande senhor nosso e rei, tu podes ver a idade dos que cercam teus altares. Uns ainda quase implumes, sem forças para grandes revoadas, e outros curvados ao peso dos anos. Homem branco com Sacerdotes barba como grisalha. eu sou de Zeus e a nossa mais seleta juventude. O restante do povo, suplicante também, espalha-se pelas praças dos mercados e defronte dos templos. É que tu vês o barco da nossa cidade, sacudido por já longa tormenta, nem consegue mais levantar a proa coberta pelos vagalhões da morte. Morte sobre as lavouras em flor, sobre os pastos e o gado, e sobre o ventre das mulheres grávidas. Com seu achote flamejante, a peste lança-se sobre nós e dizima a cidade. Fica vazia a casa dos tebanos, e o reino tenebroso dos infernos vai se enchendo de lágrimas e gritos. Assim, ó Rei, viemos de frente da tua porta ajoelhar-nos, tanto jovens e eu, Homem por se te ajoelha em julgarmos frente a não Édipo. igual aos deuses, mas primeiro entre os homens. Primeiro nas coisas comuns da vida e primeiro nas atenções divinas. Ao chegar a esta terra,
Tu nos livraste do ignóbil tributo que éramos constrangidos a pagar à esfinge, a inexorável cantadeira. Não tinhas recebido encargo nosso, nem fora instruído por ninguém, e, entretanto, inspirado por um Deus, conforme todos dizem e acreditam, tu reedificaste a nossa vida. E agora, ó nosso glorioso Rei, é a ti que recorremos suplicantes, para que descubras um remédio, seja por nova inspiração divina ou por tua Com o experiência braço esquerdo humana, apontando para pois o Édipo. homem que antes agiu bem, depois só poderá dar bons conselhos. Salva a cidade ao melhor dos mortais, pensa na tua glória. Por teu feito de ontem és nosso consagrado Salvador. Não deixes que lembremos teu reinado como aquele que nos chegou a levantar, para diante nos deixar cair. Reabilita para sempre essa cidade. Vieste para nós trazendo a sorte, não a deixes mudar. De nada valem, sem homens que os guarneçam, nem os navios, nem as fortalezas. Se hás de reinar sobre esta terra, reina então sobre homens, melhor que no deserto. Édipo se vira para a frente da câmera. Meus pobres filhos, eu sei bem demais o que vos traz aqui e o que esperais. Sofreis, e eu também sofro. Minha dor excede a vossa, seja ela qual for. Vossa dor vos aflige a um por um. Eu, entretanto, sofro ao mesmo tempo pelo país, por vós e por mim. Não me viestes acordar de um sonho. Eu choro e muito já tenho chorado com pensamento a tatear saídas. Mas uma coisa eu já fiz. Mandei Creonte, meu nobre cunhado, à cidade de Delfos, perguntar a Apolo, deus do sol, em seu maravilhoso santuário, com que palavra ou gesto eu poderei salvar esta nação. Agora, aflito, eu vou contando os dias, achando estranha tanta demora. Mas quando ele chegar, Caminhando de as lado para o determinações outro. do Deus, por minha honra, hão de ser cumpridas. Em boa hora falaste. Já estão fazendo sinais de que Creonte vem vindo. Oh, grande Deus, que ele, com seu Homem sai semblante pela iluminado, lateral nos direita. traga a luz que tanto Creonte temos sobe esperado. pela escada. Creonte, cunhado meu, qual a mensagem do Deus? Boas notícias. Por mais difícil que seja a situação, quando bem encaminhada, terá boa solução. Mas e o oráculo? Tuas palavras fazem-me oscilar entre o medo e a esperança. O que diz o oráculo? Queres que eu fale diante de estranhos, eu falo. Se não, entra e eu te acompanho. Fala diante Luz de do palco todos, se a acende. dor dos meus vassalos importa mais do que a minha vida. Com tua permissão, repito apenas o que eu vi de Apolo. Existe um mal, aqui nascido e aqui cultivado, tornando impura e corrompendo esta cidade. O grande Deus ordena expressamente extirpá-lo, Que tipo de mal é esse? Como extirpá-lo? desterrando o culpado ou lavando sangue com sangue, pois é esse sangue que atrai o mal sobre nós. Sangue de quem? Antes de tu assumires o leme do Estado, nosso rei era Laios. Ah, eu sei, mas nunca ouvi. Laios foi morto. E o Deus agora quer justiça, mandando claramente punir os assassinos, sejam eles quem forem. Mas em que furna da terra estarão eles? Como trazer de novo à luz do sol o vestígio de um crime tão antigo? Procurando achareis, ensina o Deus. Os culpados estão nesta cidade. Laios estava no palácio, em batalha ou em viagem, quando teve esse fim. Em viagem, dizendo que a Delfos ele partiu e nunca mais voltou. Nenhum informe, nem ninguém da comitiva com uma pista para ser seguida. Só um dos homens conseguiu sobreviver. E esse só diz uma coisa com inteira segurança. Qual coisa, um dado certo leva a outro quando se tem um raio de esperança. Conta que Laios foi morto por um bando de ladrões que o assaltaram e juntos o chacinaram. Mas que ladrões ousariam matar assim um rei, se não de acordo com alguém aqui em Tebas? Pensou-se nisso? Mas Laios estava morto e nenhum vingador apareceu em meio às nossas preocupações. E que preocupação pode abafar a investigação de assassínio de um rei? A ameaça da esfinge nos forçava a pôr de lado as coisas duvidosas e a só pensar em nosso dia a dia. Pois eu vou começar tudo de novo e uma vez mais esclarecer as coisas. Fez bem o Deus, e tu fizeste bem, tirando o morto deste esquecimento. Mais um serviço eu prestarei assim, vingando a ofensa feita ao Deus e a Tebas. Hei de lavar a nódoa deste sangue, não só pelos outros, mas também por minha causa. Pois aquele que matou Laios, talvez me esteja preparando o mesmo fim. Ao justiçá-lo, Todos então, olham. é a mim que sirvo. Levantai-vos,
e chamai a vir aqui depressa toda a gente de Tebas. Com a ajuda do Deus, vamos vencer. Ou senão, vamos juntos perecer. Os dois saem. Édipo vai até o fundo do palco, pega um giz, desenha uma cruz no quadro negro, pega uma das cadeiras centrais, sobe em cima dela, escreve palavras ao centro, acima da cruz, a palavra peste, abaixo, 300.000 mortos. Na lateral superior esquerda da cruz, a palavra encontrar. Assassino. Na parte inferior, esquerda e direita, Delaias. Do lado esquerdo superior, fim da peste e uma seta apontando para o centro. Do lado direito superior, uma seta para fora, as palavras uma testemunha. As luzes se apagam devagar, se acendem novamente. 5 pessoas se posicionam no palco. O que queríamos ouvir é o que Édipo nos prometeu, afinal. E possa Apolo, que enviou essas mensagens de Delfos a divina a Tebas a dourada, vir em socorro nosso e livrar-nos da peste. Mulher branca de cabelo ruivo. Pois morte por morte a cidade perece. Corpos jazem no chão e não há quem os vele. Nos degraus dos altares, esposas e viúvas fazem o ar tremer de gritos e soluços. Zeus Pai, em cujas mãos cabem todos os raios, acaba de uma vez com o que nos faz mal. Também as tuas setas, ó luminoso Apolo, quisera eu ver lançadas em todos os sentidos por nossa proteção, como também os raios flamejantes de Ártemis varejando os barrancos. E peço mais a ti, Deus inventor do vinho, Baco dos Evoés, a quem Tebas cultua, vem com tua flama, com teu brilhante archote, pôr em fuga o inimigo da gente que te ama. Exais, Luz da parte traseira do em palco. seguimento a Acende. tantas rezas, se observardes Os quatro bem se as minhas sentam. palavras e vos unirdes no combate ao mal, podereis ter certeza de socorro e alívio para as vossas aflições. Eu aqui falo como uma pessoa alheia ao que ocorreu. Eu necessito de uma luz, de uma pista, para continuar seguindo por esse labirinto. Portanto, a todos vós proclamo: Édipo caminha até a parte da frente do palco. se algum de vós sabe qual foi a mão que matou Laios, eu ordeno que me declare já. Quanto ao próprio culpado, caso esteja com medo de ser denunciado, livre-se do temor denunciando a si mesmo, pois nada irá sofrer. Apenas deixará o país sem qualquer consequência. Ou se alguém conhecer, talvez, um estrangeiro que seja o assassino, não deixe que se cale. Receberá de mim, além da recompensa, a minha gratidão. Porém, se vos calardes, se algum de vós, por medo, ocultar o culpado, o amigo talvez, ou a própria pessoa, eis a minha sentença, que hei de fazer cumprir. Proíbo que qualquer filho da terra onde me assiste o trono e o comando, Foco de luz dê em guarida Édipo. ou conversa ao assassino, seja ele quem for, que o aceite nos cultos e no lar e que divida com ele a água lustral. Eu ordeno, ao contrário, que o enxotem de suas casas todos, por ser aquilo que nos torna impuros, conforme acaba de nos revelar por seu oráculo a fala do Deus. Nesta questão me tendes aliado ao grande Deus e ao rei assassinado. E ainda mais, rogo aos céus solenemente que o assassino, seja ele quem for,
sozinho em sua culpa ou tenha cúmplices, tenha uma vida amaldiçoada e má pela sua maldade até o fim de seus dias. Quanto a mim, se estiver o criminoso em minha casa privando comigo, eu espero que eu sofra as mesmas penas que dei para os demais. Eu conto convosco para que se cumpra minha palavra com respeito devido ao Deus e a mim, em nome desta terra atormentada pela fúria divina. Pois mesmo que este caso não nos fosse trazido por um Deus, não deverias deixar ficar a culpa sem castigo quando um tão nobre homem, vosso rei, arrancaram a vida. O justo era encontrardes o assassino. E agora que sou eu quem maneja o poder que era de Laios, que dele herdei o trono, o leito e a esposa, eu, diante de todas essas coisas, eu ponho o maior empenho nesta causa, como se fosse a do meu próprio pai. Quanto àquele que não me obedecer, eu rogo aos céus que não lhe deem fruto algum da terra, ou fruto de mulher, e que pereça da atual calamidade, senão de outra pior. A todos vós, leais filhos de Tebas, a quem pareçam justas estas coisas. Possa a justiça aliada a nós e os deuses todos acumular para sempre de benesses. Já que invocou meu testemunho, rei, falo em testemunho do que sei. Quem matou não fui eu, nem sou capaz, com meu dedo, de apontar o malfeitor. Acho que cabe neste caso ao próprio Deus, que pôs diante de nós mostrar, junto ao crime, o criminoso. Muito bem dito, mas não cabe a nenhum homem sobre a terra forçar um Deus a algo que ele não quer. Tenho ainda a dizer uma segunda coisa? Se tiver uma terceira, não percas tempo, vai logo dizendo. Autoridade por autoridade, nosso velho Tirésias vê tanto quanto o oráculo. A quem rebusca estas coisas, ó rei, ele tem muito a que ensinar. Isso também eu não deixei de lado. Por sugestão de Creonte, eu mandei chamar Tirésias 2 vezes. Estranho que ainda não tenha chegado. Há também os rumores de que me lembro, mais palavras ao vento. E rumores, tudo isso me interessa. Dizem por aí que uns viajantes mataram o rei Laios. Isso também já ouvi dizer. Mas a testemunha que teria presenciado o fato já não se encontra mais aqui. Se souber o que é medo, o criminoso há de estar por aí pronto a fugir depois da sua terrível proclamação. Se há alguém, o próprio ato não assusta. Não são palavras que vão assustar. Mas aí está quem pode descobrir o criminoso. Afinal, trazem o vidente iluminado. Se algum mortal tem acesso à verdade, é ele. Palco cores azul, escuro. Homem moreno de cabelo grisalho se posiciona no lado direito. Homem branco de cabelo grisalho, cabelo curto, velho, no adivinho, ombro, sábio e cego. do lado esquerdo, Só foi homem, se movimentando com as mãos. por ter tido essa experiência tão singular. Foi convocado por Zeus para resolver uma questão entre ele, Deus dos deuses, e sua mulher, Hera. Quem goza mais? O homem ou a mulher? A mulher goza 9 vezes mais. Atribuindo o gozo maior à mulher, Tirésias assim justifica a vida aventureira e libidinosa de Zeus, que para se satisfazer tanto quanto uma mulher, precisaria buscar o amor de outras 8. Sentindo-se afrontada, Hera furiosa, cega os olhos de Tirésias. O saber custou-lhe a visão. Para compensá-lo dessa perda terrível, Zeus deu-lhe o poder de ver o que os olhos não veem. Um moreno sai pela direita. Homem branco magro auxilia Tirésias a se sentar ao centro do palco. Demais se ajoelham enquanto Tirésias senta. Se levantam enquanto Édipo rodeia Tirésias. Tirésias, tu que tudo percebes, do mais claro ao mais denso dos mistérios, alto nos céus, rasteiro na terra,
há de sentir, mesmo sem poder ver, a terrível desgraça que assola esta cidade. Eis, profeta, por que te procuramos como última defesa e salvação. O deus Apolo, uma consulta nossa, nos fez saber que a única maneira de nos livrarmos deste mal seria desintocar os que mataram Laios e também os matar ou desterrar. Agora tu, fica atento aos avisos das aves e a quaisquer outros sinais e aguça teus poderes de adivinho. Faze por ti, faze por Tebas e por mim. Faze por todos que estão sofrendo pela morte do rei. Em tuas mãos estamos. E a mais nobre missão do ser humano é prestar ajuda ao semelhante por todos os meios ao seu alcance. Deuses! Como é terrível o dom da sabedoria quando não serve a quem o tem. Eu, tão convencido disso, nem me lembrei, senão eu não teria vindo. E foi? Por que lamentas ter vindo? Deixe-me ir para casa, será mais fácil assim. Tu carregares teu fardo e eu o meu. Estranha palavra tua. Parecerás inimigo do povo que te acolheu se negares resposta. Percebo que falas no momento errado. Não quero incorrer no mesmo erro. Mas pelos deuses, não guarde mais segredo, nós todos te imploramos. É que vós todos, de nada sabeis. Eu não quero revolver as minhas mágoas para não ter que revelar as tuas. Então sabes e não queres falar. Pretendes atraiçoar-nos e destruir a nação. Se o que eu quero é poupar-nos, a ti e a mim, por que fazes perguntas vãs? Vileza das vilezas! És capaz de enraivecer uma pedra. Não falas, continuas calado até o fim. O que está por vir virá, mesmo que eu o silencie. Mas neste caso, sabendo que está por vir, é tua obrigação me prevenir. Fala! Nada mais tenho a dizer. Agora, se tu quiseres, inunda teu coração com toda a raiva que nele couber. Precisamente. E na raiva eu não guardarei o que me vem à cabeça. A mim me parece que tu tramaste e executaste toda a ação, só não chegando a utilizar as próprias mãos. Não parecesses tu assim tão velho. Eu diria até que a matança foi obra tua e de mais ninguém. É isso? Então ouve. Sobre tua cabeça pende o anátema que teus lábios lançaram. Daqui por diante não tornes mais a me falar nem aos presentes. Pois tu és a maldição que pesa sobre Tebas. Tens a coragem de me falar assim e pensas escapar à punição? Eu sempre escapei. Eu tenho comigo a verdade. Eu digo que tu és o assassino do homem cujo assassino procura. Há de te arrepender por isso. Digo que tu, sem o saberes, coabitas com gente tu em sórdida união. Pensas que vai continuar falando assim impunemente? Se algum valor tem a verdade, sim. Tem, mas não pra ti. Cego dos olhos, dos ouvidos e do espírito. Pobre coitado de ti. Pobre de ti. A quem todos em breve hão de execrar. A existência é uma noite interminável. Não tens nenhum poder de malefício contra quem pode ver a luz do dia. Derrotado serás. É o teu destino. Mas não por mim. Apolo bastará para fazer o que a um deus compete. Invenção-se tua ou de Creonte? Não é a Creonte que deves temer, mas a ti mesmo. Ah, riqueza, poder, sabedoria. Quanta inveja trazeis em vosso bucho. Só por causa de todo esse poder que a cidade depôs em minhas mãos, dádiva quando eu menos esperava. Creonte, um velho amigo tão leal, lança-se de emboscada contra mim, pronto a me derrubar, com um intrigante, falso ledor da sorte subornado, que só tem olhos para o seu proveito e em seu ofício é totalmente cego. Quando foi que provaste ser vidente? Porque quando rondava por aqui a esfinge ruminando cantilenas, não tiveste nenhuma palavra que devolvesse a liberdade ao povo. Eu, Édipo, sem de nada saber, logo ao chegar eu fiz a esfinge calar. Elucidei a questão pela razão. Nem foi preciso consultar os teus pássaros. E agora, tu me queres afastar de Tebas, talvez pensando apenas em ficar mais próximo ao trono de Creonte.
Eu creio que tu, e quem tramou tudo isso, ainda lamentareis o falso empenho na purificação desta cidade. Não parecesses tu assim tão velho. Já a tua própria custa aprenderia onde pode levar deslealdade. Édipo, tanto as tuas palavras como a dele foi dita com raiva. Não é disso que estamos carecendo. E sim de combinar o melhor meio de pôr em prática a ordem do Deus. Tu és o rei. Mas o direito manda que de igual para igual eu te responda, porque o que é direito é um privilégio meu, e não é a ti que eu sirvo a um Deus, e nunca estive a serviço de Creonte. E a ti eu digo, já que me ofendes pela minha cegueira, os 2 olhos que têm pouco adiantam, pois não vês a miséria que te cerca, nem a casa em que vives, e nem com quem. Sabes ao menos de quem és nascido? És inimigo dos teus sobre a terra e dos que a terra cobre, mas não sabes. Além do duplo flagelo da maldição do teu pai e da tua mãe, serás um dia expulso do país em triste pressa. E em teus olhos, que agora pensam ver claro, terás então a treva irreversível. Zomba agora de mim, de Creonte, pois nenhum outro homem jamais há de ter sido triturado com tanta crueldade quanto tu. Serão de tolerar-se tantas coisas por parte desse homem. Vai-te embora. Some da minha porta. Fora! Fora! Eu vim aqui pela tua vontade, não pela minha. Mas se soubesse, só virias aqui para dizer sandices. Muito terias que esperar pelo meu chamado. Talvez eu possa parecer-te louco. Édipo caminha para o outro Mas lado teus do pais palco. não pensavam assim. Meus pais? Espera. De quem eu nasci? No mesmo dia que disser teu nascimento, há de marcar teu fim. Enigmas! Sempre enigmas! Então, tu não és aquele que decifra qualquer enigma. Escarneces de inveja do poder que me trouxe tão alto? Ou da miséria que te levará tão baixo. Se com ela eu salvei esta cidade, o resto não me importa. Então vou-me. Levem-me daqui. É bom mesmo que te leve. Tua presença me pesa. Quando tiveres sumido, não me aborrecerás mais. Vou! Mas não antes de cumprir a minha missão, sem receio de tuas ameaças. Jamais poderias me destruir. E a ti eu digo, rei, o homem a quem tanto vinhas procurando com ameaças e proclamações mora aqui. Passa por um estrangeiro e se verá que é natural de Tebas. E essa descoberta lhe será cruel. Ele que agora vê demais ficará cego, ele que é rico pedirá esmolas e rumará para alguma terra, tateando os caminhos com o bastão. E se verá que é ele, ao mesmo tempo, filho e marido daqui o pois do mundo, herdeiro e assassino do próprio pai. Entra! E pensa bem nisso. Se puderes provar que estou errado, então, chama-me de cego. Levem-me daqui! Édipo se posiciona no lado direito do palco. Homem ajuda Tiresias a sair pelo lado esquerdo. Édipo vai até o quadro negro. Tira do bolso um giz. E escreve Tiresias. Creonte. Traição. Creonte se posiciona no centro do palco e nas duas pontas duas mulheres. Quem é esse Ao que a lado voz do esquerdo, uma oráculo de ruiva, Delfos de acusa de rosto trazer fino, as mãos ao sujas lado de direito, sangue de um tão terrível crime? uma loira de rosto Deveras, fino. o adivinho me deixou perplexo. Não creio nem descreio, nem sei o que dizer. Nunca ouvi, nem agora, nem no tempo passado, nenhuma testemunha que merecesse fé dizer alguma coisa contra o nome de Édipo, ou contra o seu empenho de vingar esse crime em nome dos tebanos. O deus Apolo vê o destino dos homens. Mas um mortal como esse? Um simples adivinho? Que coisas pode ver? Fino, pele branca. Pode uma inteligência brilhar mais do que outra. Mas eu, sem antes ver confirmada a denúncia, não iria apoiar esses que acusam Édipo. Num caso não há dúvida.
Quando a esfinge atacava, ele provou ser sábio e amigo da cidade. Assim, meu coração, sem ter provas, se exime de lhe acusar de um crime. Povo de Tebas, Creonte levanta e vai até o centro do palco. tendo chegado ao meu conhecimento que o Luz do rei palco Édipo se fez acende. acusações pesadas contra mim, eu venho aqui para fazer sentir a minha mais total indignação. Se, em meio à presente calamidade, ele pensa que eu lhe fiz algum mal por atos ou palavras, e como isso me dói, não hei de viver todos os meus dias com a suspeita dessa calúnia. O gume dessa infâmia não me fere num ponto unicamente, é do mais amplo alcance, expondo-me a carregar perante vós, amigos meus, meu povo, a pecha de traidor. Talvez lhe tenha escapado essa ofensa em hora de tensão, de grande raiva, jamais do fundo do seu coração. Ele não disse que eu induzi o adivinho a espalhar falsidades? Muitas coisas foram ditas. Com que sentido eu não sei. Isso foi assacado contra mim com um olhar firme e firme o pensamento. Não sei. Não tenho olhos para o que fazem meus senhores. Ah, estás aí! Pois tens o atrevimento de vir à casa onde matas o dono, ter a coroa que esperas roubar. Se posiciona de um lado. Vamos! Creonte Em nome levanta. dos Paulo deuses, se senta de frente pro lado. De frente pro outro. covardia ou inépcia viste em mim que te animasse a tramar esse golpe? Julgaste que eu, ingênuo, não veria no escuro a cobra preparando o bote, ou que, vendo-a, não me defenderia? Não serás tu, ingênuo, pretendendo, sem servidores e amigos, um trono que com força e riqueza se conquista? 3 mulheres se Ouve-me agora. posicionam no poste de fundo É uma do palco. resposta franca, para que julgues com Jocasta e Luís discernimento. Tens muita habilidade no falar, mas tuas falas, cheias de veneno, só me dirão do mesquinho inimigo que tu és. Primeiro escuta os argumentos meus. Primeiro, não me digas que não és um pérfido. Se achas que a arrogância sem sentido é uma vantagem, estás enganado. Se achas que fazer mal a um parente não tem castigo, enganado estás tu. Perfeitamente, concordo. Agora explica que mal é esse que imaginas que eu te fiz? Mandar chamar aqui esse adivinho. Não foi ideia tua? E eu insisto na mesma sugestão. Há quanto tempo, Laios? Laios, eu não vejo onde queres chegar. Há quanto tempo, Laios, sucumbiu na emboscada fatal? São anos que se perdem no passado. E naquele tempo, o adivinho já exercia o ofício? Já, e tão respeitado como agora. E quanto a mim, naquela ocasião, ele não fez nenhuma referência? Não, pelo menos em minha presença. E quanto ao crime? Não se fez uma investigação? Fez-se, porém não se descobriu nada. E esse adivinho, tão sábio, não soube dizer nada nessa hora? Não sei. Ah, mas de uma coisa tu sabes. Sem instigação tua, o adivinho iria agora Ambos dizer levantam. que eu matei Laios! O que ele disse e ouviste é outro assunto. Mas já que me interrogas, também quero fazer-te umas perguntas. Eles trocam de lado e sentam. Tu não desposaste minha irmã? Sim, Reinas com ela em termos de igualdade? de mim ela tem tudo o que deseja. E não sou eu, junto aos dois igualado, a terceira pessoa desse estado? Isto torna mais vil a tua traição. Segue o meu pensamento e mudarás de ideia. Achas que alguém preferiria reinar cercado de preocupações em vez de ter a sua vida em paz com os mesmos poderes? Eu não experimento necessidade alguma de ser rei, se tenho já todas as regalias que um rei poderá ter. E que mais pode um homem desejar? Eu tenho tudo quanto tens de bom, sem ter nada com que me preocupar. Por quê? Trocaria eu minha vida pela tua? Não conspira quem nada ambiciona. Se queres uma prova, vai a Delfos e vê se eu não te trouxe exatamente as palavras do oráculo divino. Depois, se descobrires que eu tramei alguma coisa com esse adivinho, condena-me à prisão e à morte mesmo. Não por mera suspeita e prepotência, mas por dupla sentença, tua e minha. Tão errado é sem provas absolver, como é errado sem provas condenar. Afastar um amigo é como escorraçar a própria vida, bem que tanto se preza. Mas só com o tempo hás de compreender isto. Só o tempo mostra a bondade de um homem. Já a maldade se vê no mesmo instante.
São palavras bastante ponderadas de quem caminha e não quer tropeçar. Há sempre grande perigo num julgamento apressado. Quando o conspirador tem pressa, eu preciso ter pressa também. Se eu ficar esperando, aumenta o risco. Ele triunfa e eu sou derrotado. O que tens em mente para mim? Desterro? Não. Enterro. Para mostrar bem claro a coisa perigosa que é a inveja. Não estás sendo justo. Justo para comigo, eu sei que eu sou. E por que não também para comigo? Não, tu és falso. E se estiveres fora do juízo? Um rei é para reinar. Mas não quando reina mal. Escutai o meu povo! Teu povo, meu também! Parai com isso, príncipes! Já vejo em boa hora sair do palácio a rainha Jocasta. Ela é capaz de convencer-vos a fazer as pazes. Isofundo do palco, Jocasta se posiciona, caminha pelo centro. Jocasta rosto fino, cabelos amarrados ruivos, Sensatos. pele branca. Por que vos desgastais nessa mesquinha troca de palavras? Não vos vexais de vossas miudezas, quando o país está sofrendo tanto. Entra, meu rei. E tu, Creonte, vai-te para os teus aposentos. Não é hora de se dar curso a motivos menores. Mas minha irmã, Édipo, teu senhor, não me deixa escolha, senão a morte como conspirador. Certo, senhora. Eu peguei tramando perfidamente contra a minha vida. Que caia sobre mim a maldição de Zeus se eu fiz alguma coisa do que dizes. Édipo, pelos deuses, acredita. Primeiro, pelo juramento que Creonte, meu irmão, fez. Depois, por mim e pelo povo aqui reunido. Nós te imploramos, ó rei. Escuta, pensa, consente. Não condene sem provas um amigo que jurou. Eu deixo partir. Não por mim. Por vós é que consinto. Aonde ele vá, meu ódio seguirá. Tu te mostras tão rude no perdão como nas horas de maior furor. Mas temperamentos como o teu ferem mais do que aos outros a quem os tem. Tu, por que não te vais? Deixa-me em paz. Irei. Injustiçado por ti, mas não por eles. Aponta para o... Entrai, senhora, e levai vosso homem. Só depois de saber o que ocorreu. Meu rei, explica. Qual o motivo que tanto te enfureceu? Senhora, eu explico, Jocasta. pois eu te Jocasta considero das mais mãos. que os outros todos. As duas mulheres posicionam as duas Motivo cadeiras mais É a acima do trama palco. de Creonte contra mim. Édipo Que e trama? Jocasta Como se foi que sentam. começou? Ele me acusa da morte de Laios. Fala por ele ou por ouvir dizer. Tomou como Um porta-voz de um frente para o adivinho outro. vendido. Ele é bastante sagaz para se comprometer. Então estás acima de qualquer suspeita. Não há pessoa alguma neste mundo que prediga o futuro de ninguém, Édipo. Eu digo e provo. Laio certa vez recebeu um oráculo, dizendo que ele estava predestinado a morrer pelas mãos do próprio filho, dele e meu. Ora, Laios, ao que consta, foi morto Jocasta se levanta. por salteadores, onde se encontram 3 grandes estradas. Nosso filho, aos 3 dias de nascido, Laios mandou alguém abandoná-lo na parte mais deserta da montanha. Se posicionar atrás de Édipo Tornozelos sentado. presos pelo grampo. E assim o deus Apolo ficou sem meios de fazer com que Laios fosse morto pelo próprio filho, coisa que mais ele tinha pavor. E são assim, meu rei, todas as profecias. Não te inquietes, Édipo, não te inquietes. Quando um deus tiver algo de muito importante a dizer, ele sozinho se fará compreender. Que deslembranças. Que desassossego em minha alma, rainha, ao te escutar. Que angústia mais é esta? Tu não disseste que Laios Édipo foi levanta. morto onde se encontram 3 grandes estradas? Era essa a versão ainda corrente? Em que lugar foi isso? Fica atrás da outra Onde se cadeira. bifurcam as se estradas de posiciona. Delfos e da Se Há Olímpia. quanto apoia com a tempo? esquerda. A notícia chegou nesta cidade pouco antes de estares no poder. Zeus, o que me reservastes? Édipo, isto também Édipo te vai até a atormenta? parte Não central perguntes. do palco. Que idade Laios tinha? Como ele era? Era alto? Na cabeleira, uns fiapos de prata. Pouca coisa diferente de ti.
Pobre de mim, rainha. Talvez eu tenha lançado terríveis maldições contra mim mesmo. O que estás dizendo, meu rei? Tu me assustas. Um pressentimento horrível. Talvez o adivinho visse de fato. Dize ainda uma coisa para esclarecer. Ele viajava com pequena escolta ou como um chefe com grande aparato? Eram ao todo 5, incluindo o arauto, Laios e em um carro. Tudo claro como a luz do dia. Rainha, quem trouxe a notícia a Tebas? Um servo, o único sobrevivente. E estará ele na casa essa hora para que eu possa vê-lo? Não. Logo depois, quando ele te viu no trono de Laios, me suplicou, segurando minha mão, que deixasse partir para o campo nas pastagens do gado, onde nunca mais visse essa cidade. Podes mandar buscá-lo depressa? Posso, mas para que isso? Eu soltei a língua mais do que convinha. Rainha, eu preciso ver esse homem. Ele virá. Mas eu não posso saber o que tanto aflige o meu rei. Pode, eu não tenho segredos para ti. Senta. Jocasta senta. Rainha, Édipo se posiciona meu pai, atrás da o outra rei cadeira, Políbio de seguro Corinto, com as duas minha mãe, mãos, Mérope imposto de Dória, eu desfrutava do mais alto prestígio até se dar um caso. Num banquete, um convívio embriagado lançou-me em rosto a levantar um brinde que eu não era filho de meus pais. Eu custei a aguentar aquele dia e depois eu fui perguntar a meu pai e minha mãe. Os dois se enfureceram contra o homem que tinha deixado escapar aquela afronta e a reação dos dois me aliviou. Mas no meu íntimo ficou aquilo a se alastrar cada vez mais. E eu, sem dizer nada a meu pai e minha mãe, eu fui a Delfos consultar o oráculo. Lá, sem me responder, o Deus me disse uma porção de coisas cheias de dor, de tragédia, de luto. Disse até que eu estava destinado a ir para a cama com a minha mãe, que teria uma prole abominável e que seria o assassino daquele que me gerou. Eu, quando escutei tudo isso, eu decidi ir para longe de Corinto. Édipo levanta. O meu caminho me levou até este Luz lugar, do se apaga. onde dizes que o rei Laios foi morto. Foco de luz em Édipo. Senhora, eu te direi toda a verdade. Quando eu ia chegando ao encontro das 3 grandes estradas, eu topei pela frente um arauto e sobre uma viatura puxada por 2 potros, um homem, como que descreveste. O que estava na frente, o próprio velho, queriam por força que eu me arredasse. Eu, tomado de raiva, ataquei o que estava me empurrando, o guia. Então, o homem que estava em cima do carro esperou o momento em que eu passava e me deu na cabeça uma pancada com todo o peso do aguilhão dobrado. Foi pago em dobro. Um golpe de cajado com esta mão. E ele caiu por terra, de costas. Matei-os todos! Luz do palco se Se acende. relação existe entre este estranho e Laios, quem será mais desgraçado do que este que te fala nessa hora? Pensa, eu tocar a esposa desse rei com as mesmas mãos com que o matei. Diz, eu não sou um perdido. Diz, eu não sou o imundo dos imundos. E pensar que eu serei desterrado de Tebas e não vou poder rever minha própria gente, nem tampouco por os pés de Corinto, sem o risco de dormir com a minha mãe ou de ser o assassino do meu pai, o bom Políbio que me gerou e fez de mim um homem. Que impiedoso Deus teria lançado contra mim essa maldição. Posiciona a mão Também a esquerda nós sobre o assustam joelho, essas coisas, ó rei. colocando sobre a perna Agora direita. espera vir depor o homem, que ia com Laios e escapou. É a esperança que me resta. Vir de longe esse pastor. Direito de Jocasta. Tu espera saber dele? Se a história dele combina com a que Mulher se contas, senta. então estou Édipo se isento de levanta. culpa. O que houve de tão especial naquilo que te contei? Na tua história, o pastor disse que Laios foi morto por ladrões. Se ele confirmar que eram vários e não um, então não terei sido eu quem o matou. Não se confunde um homem com um bando. Mas se ele disser que foi apenas um, este será o elo que está faltando para afirmar a minha condenação. Pois fica certo que foi assim a primeira versão? Porque não foi ouvida só por mim? E mesmo que esse tal pastor conte uma outra história, não provará que a morte de Laios combina com o oráculo. O Deus disse expressamente que Laios seria morto pelas mãos do filho. E este filho, coitado, morreu. Morreu sem fazer mal a ninguém. Profecias, meu rei? Profecias? Pois eu não olho mais de um lado a outro a cata de sinais. Tens razão. Tens razão. Mas eu preciso ver esse pastor. Manda trazê-lo aqui. Ele virá. Mas Jocasta se agora vamos levanta. entrar. Se posiciona na frente de Édipo. Édipo vai até o fundo do palco.
Foco no fundo do palco, no quadro negro. Édipo pega do chão o giz branco e escreve na parte inferior esquerda. Morte de Laios. Três estradas. Ladrões. E setas aleatórias ligadas às palavras. Faz o X em uma testemunha e substitui pela palavra pastor. Fundo do palco se apaga. Foco de luz. Permita-me o destino guardar minha pureza. Em tudo quanto digo, em tudo quanto faço, cumprindo as altas leis que nos descem dos céus. Não leis feitas por homens, leis contra as quais não se possa nem mesmo esquecimento. Leis que façam valer o divino poder. Do ventre da insolência é nascido o tirano. Quando ela se vê cheia de toda a vaziez, escala o precipício até alcançar o trono, e dele não sai, por sua própria vontade. O que aos deuses imploro é que, em vez de tudo isso, batam-se os patriotas pelo bem do meu povo. E espero ter comigo a proteção divina. Mas aquele que peca em atos ou palavras, sem temor da justiça ou reverência aos deuses, tomara que o destino logo acabe com ele, com todo o seu orgulho e seu atrevimento de colocar as mãos imundas naquilo que não lhe pertence. Zeus poderoso que comandas o mundo, se forem verdadeiros os mandamentos teus, não escape tal crime ao teu poder eterno sobre todas as coisas. Agora já se diz que a profecia é nula e ao deus Apolo não rendem devoção? Vai-se a religião. Nobres de minha terra, Jocasta se levanta. tive a inspiração de visitar os altares dos deuses, levando nas mãos um ramo de flores e oferendas de incenso. Braços cruzados atrás. O grande nas Édipo costas. deixa-se conturbar em demasia, com alarmas de múltiplas espécies, e nem compara os fatos de hoje com os de antigamente. Fica assim à mercê de quem lhe traga a palavra mais trágica, vendo que não resultam mais minhas ponderações. Eu, Jocasta, mesmo com esse corpo e no estado em que me apresento, humilde e respeitosamente, recorro a ti, Apolo, o Deus mais próximo de nós, a te suplicar que tu nos alivies e nos libertes de toda a impureza, como a tripulação de um barco a ver embriagado o timoneiro ao leme, o povo geme apavorado. Se curva. Posso saber dos senhores aqui aonde mora o rei Édipo? Ou então em que lugar estará ele agora? O rei está no palácio. E essa senhora é a rainha, mãe dos filhos dele. Ó, rainha abençoada de um homem tão ilustre. Que vós sejais feliz numa casa feliz. As mesmas bênçãos desejo a ti por esta alegre saudação. O que queres? Sou de Corinto. A mensagem que trago talvez vos dê muita alegria. E talvez um pouquinho de tristeza. Me alegra e me entristece. O que será? O nosso povo quer fazer de Édipo o rei de todo o Istmo. Mas como? O rei Políbio não está mais no poder? Na verdade, a morte o acolheu. O que estás dizendo? Morto? O pai de Édipo? Se minto, então que o morto seja eu, senhora. Édipo! E agora? Povo de Tebas, onde estão os divinos oráculos agora? Políbio era o homem de quem Édipo fugiu por tanto tempo com pavor de vir assassiná-lo. E agora Políbio está morto, morto, sem que Édipo ao menos o tocasse. Jocasta, minha rainha, tu me chamaste? Ouve este homem e vê como terminam as terríveis profecias. Quem é? Que notícias traz? A de Corinto diz que o rei Políbio, teu pai está morto, Édipo. Édipo olha para Jocasta. Se vira para o terceiro homem. Se é necessário repetir, o rei Políbio está morto já debaixo da terra. Doença ou traição? Quando a idade é avançada, a menor brisa leva o homem ao último repouso. Foi de doença, então, que ele morreu? Sim, e dos longos anos que viveu. Então, mulher,
Por que temer oráculos de Delfos ou os pássaros com seus gritos sobre nossas cabeças que me predestinavam a assassinar meu pai? Ele está morto já debaixo da terra, eu nem sequer pus a mão numa lança. As profecias, assim como Políbio, estão mortas. Mas não era isso que eu te dizia há tanto tempo? Mas eu estava surdo pelo medo. Agora, acalma o teu coração, esquece isso. Não deveria eu temer ainda dormir com a minha mãe? Mas o que tem a temer um homem? Fraco joguete da sorte que do futuro nada sabe. O melhor é ir vivendo a vida. Não tenhas medo da cama da tua mãe. Quantas vezes em sonho o homem dorme com a mãe. A vida é bem mais fácil, meu rei, para quem dessas coisas não cogita. Em tudo isso eu quisera acreditar, mas enquanto ela viver eu hei de ter medo. Mas, meu rei, a morte do teu pai já é uma luz na escuridão. Enquanto ela estiver viva eu não estarei seguro. Quem é essa mulher que te dá tanto medo? É Mérope, a esposa de Políbio. Que tem ela para temeres tanto? Um desígnio terrível que o oráculo traçou para mim. Pode ser revelado a um estranho? Não é segredo. Foi profetizado que eu dormiria com a minha mãe e mataria meu pai. E por causa disso te condenaste ao exílio. De certo. Eu não queria tirar a vida quem me deu a minha. Já que eu te vim trazer boas notícias, eu vou te livrar também desta agonia. Não te liga, Políbio, nenhum laço de sangue. O que estás dizendo? Édipo se levanta. Políbio não é meu pai? Ele é tanto teu pai quanto eu. Mas ele sempre me chamou de filho. Das minhas mãos, ele te recebeu como um presente meu. Eu te achei numa várzea do Citerão. Que fazias por lá? Pastoreava. Mas naquela hora fui eu quem te tratei. Tu me tratasse como? O que é que eu tinha? Querem saber? Olha os teus tornozelos. Aponta para os pés de Édipo. Por que lembrar minha velha ferida? O grampo que te prendia pelos pés, fui eu que o removi. Édipo senta. Nosso filho, aos 3 dias de nascido, Laios mandou alguém abandoná-lo na parte mais deserta da montanha. Os tornozelos presos por um grão. Tu me trataste como? O que é que eu tinha? Queres saber? Olha os teus tornozelos. Por que lembrar minha velha ferida? O grampo que te prendia pelos pés, fui eu que o removi. Nosso filho, aos 3 dias de nascido, Laios mandou alguém abandoná-lo na parte mais deserta da montanha. E olha os tornozelos. Os tornozelos presos por um grampo. Desde menino, essa cicatriz me acompanha. Por isso te chamas Édipo, os de pés inchados. Mas pelos deuses, foi meu pai ou minha mãe quem me maltratou assim? Eu não sei, Édipo. Talvez possa te dizer melhor o homem que te entregou a mim. Então me recebeste de um terceiro? Não me achaste sozinho? Não, me foste entregue por um outro pastor. E quem era ele? Sabes quem era ele? Se ele? eu não me engano, era gente de Laios. Laios? Laios, o antigo rei desse país? Esse mesmo. O pastor servia ao rei. Estará ele vivo ainda para que eu possa vê-lo? Eu não sei, Édipo. O teu povo vai te saber melhor do que eu. Conhece algum dos presentes do pastor de que ele fala? Alguém o teria visto no campo ou na cidade? Respondam! Chegou a hora de tudo se esclarecer. Ele parece falar do pastor que tanto querias ver. O mesmo pastor da casa de Laios. Mas a rainha é quem melhor deve saber. Senhora, tu conheces o pastor a quem ele se refere? Eu não sei do que ele está falando, meu rei. Esquece isso. Para que dar ouvido a tanto palavrório sem sentido? Eu hei de seguir a trilha até o fim. Eu não posso deixar de decifrar o enigma do meu próprio nascimento. Se tens amor à vida, para com essa busca, Édipo. É o bastante que eu sofra. Senhora, tranquiliza-te. Mesmo se eu me revelasse filho e neto de escravos, tu não serias humilhada por isso. Mas eu te imploro, meu rei, eu te imploro. Esquece isso! Eu não posso! Eu preciso saber a verdade! Mas eu peço por ti. Eu peço por ti, pelo teu bem. Pelo meu bem, tu me esgotas a paciência. Ai, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti. Que nunca descubras quem és. Vá alguém buscar o tal pastor! E que desfrute esta mulher de toda a nobre linhagem que ela tiver. Desgraçado! Édipo e arrasta é minha última palavra, Édipo. Os ombros até seus pés. Para sempre.
Édipo, a rainha foi-se embora tocada por uma profunda mágoa. Por quê? Depois desse terrível silêncio, receio que se forme a tempestade. Mulher loira, de rosto fino. Que venha a tempestade. Eu insisto em saber a minha origem, por mais baixa que ela seja. Talvez ela, em seu orgulho, despreze meu humilde nascimento, mas eu que sinto o ninho favorito da fortuna, que esparge as sementes do bem, eu desconheço qualquer humilhação! Eu sou filho da sorte, irmão das luas. Seja no esplendor ou na miséria, eu tenho a companhia das estrelas. Nascido assim, eu não quero ser outro que não eu. E saberei quem sou. Senhores, embora eu jamais tivesse visto o homem que buscamos, tenho a impressão de estar vendo agora. Este é o pastor da casa de Laios. Caminhando lentamente. A dica de Corinto, eu te pergunto em primeiro lugar. É esse o homem? É ele. Velho! Édipo joga uma das cadeiras, pega outra cadeira e posiciona no centro do palco. Homem grisalho moreno levemente caminha até a cadeira e se senta. Agora, velho, olhe bem para mim e me responde. Acaso pertenceste em qualquer tempo à casa do rei Laios? Eu fui escravo dele desde que nasci. E que fazias? Qual era a tua função? Eu fui pastor de ovelhas. E a que pastagens costumavas ir? Eu ia muito ao citeirão e redondezas. Então por lá conheceste este homem? Como que quer dizer? Qual homem? Este! Tu já não encontraste antes? Assim de pronto não chego a lembrar. Não admira, senhor. Mas a lembrança se aviva. Há de lembrar-se com toda certeza de quando ele, tangendo 2 rebanhos e eu andamos pelo citeirão 3 longas temporadas. Do outono à primavera, aproveitando o frio. Eu ia para casa com as minhas ovelhas, enquanto ele conduzia as deles para os jardins de Laios. Tudo isso que estou falando. É verdade ou não? É verdade, sim. Mas foi há muito, muito tempo. Lembras que naquela ocasião me confiaste o menino de colo para eu criar como se fosse filho? Mas, meu Deus, por que vem essa pergunta? O menino que um dia me entregaste é este homem que está na tua frente. Maldito sejas, cala-te de uma vez por todas. Cuidado, velho! Não zangues com ele, que tuas palavras merecem castigo. Mas, rei, o que foi que eu fiz? Não respondeste o que ele perguntou sobre o menino. Ele não sabe o que está dizendo. Se não falas por bem, hás de falar por mal! Não, pelos deuses, tem apenas de um pobre velho. Segura. O que mais quer ele saber? Entregaste este homem à criança conforme ele pergunta. Fala! Entreguei. Quem me dera ter morrido naquele mesmo dia. Morrerás hoje se não disseres a verdade. Se eu disser, estarei 2 vezes perdido. Se esperas ganhar tempo, já verás. Eu já disse que eu entreguei a ele o menino. E onde arranjaste o menino? Em tua casa ou em outra? Não era meu. Outra pessoa me deu. De que família? De algum desses cidadãos? Senhor, pelos deuses, não me pergunte mais nada. Se eu tiver que repetir a pergunta, podes considerar-te um homem morto! Era criança da casa de Laios. Filho de escravo ou parente do rei? Pobre de mim. Dependo do que eu disser. E eu do que ouvi. Mas eu quero saber. Fala. Pois então, fique sabendo que o menino diziam ser filho do próprio rei. Se vira para Édipo. A tua esposa lá dentro do palácio talvez possa explicar melhor do que eu. Ela. Quem te entregou o menino foi ela. Sim, majestade. Para quê? Para eu matá-lo. A amaldiçoada fez isso com o próprio filho. Medo de uma terrível profecia. Que profecia? O menino matar o próprio pai. Então por quê? O entregaste esse mensageiro? Porque eu tive pena. Senta, eu tive pena.
Então eu pedi a esse homem que o levasse para a cidade dele, mas agora vejo que o reservou a pior das sinas. Pois se tu és em verdade aquela criança, aceito para ser muito, muito infeliz. O homem velho caminha até o fundo do palco e sai para a esquerda. Édipo com feição chorosa. Oh! Oh! Expressão de oh! Se levanta, derruba a cadeira, vai até o fundo do palco, ao fundo se piscando. Édipo se abaixa, rabisca os nomes que havia escrito, faz novas marcações, apaga algumas palavras. Escreve em letras grandes, por todo lado, Édipo. Tudo verdade! Filho maldito! Marido maldito! Maldito assassino do próprio pai! Luz do dia. Eu não quero mais te ver. Édipo caminha até o fundo do palco e sai pela esquerda. Quatro testemunhas giram em círculo no palco. Um homem e duas mulheres saem. Sobra no palco apenas uma mulher branca, ruiva de cabelos Frágeis mortais, vossa existência é a meus olhos menos que nada. Quem será tão feliz a ponto de lograr dar, senão a impressão de uma felicidade antes do fim de tudo? Édipo, teu destino, destino de amargura, não me deixa dizer que haja felicidade para a criatura humana. Quem foi ferido por um flagelo e um sofrimento mais violentos? Quem teve a vida tão transtornada? Édipo, tu és o filho que atravessou a mesma porta por onde antes teu pai entrara. Nela te abrigas num matrimônio jamais pensado. Triste filho de Laios, quem dera não te haver conhecido jamais. A mulher pega uma Senhores, senhores, ao frente. Vós que tanto respeito mereceis nesse país, ainda mais chorareis pelas coisas que haveis de ver e ouvir. Se como patriotas bem-nascidos ainda prezais nossa dinastia. As águas dos rios todos da terra talvez não bastem para lavarem a imundice dessa casa. O que sabemos já nos dá muito a chorar. Que novas catástrofes anuncias? A nossa rainha Jocasta está morta. Pobre mulher! O horror do quadro, a vós que o não viste, será poupado. Mas eu que o vi, dele não posso me esquecer. Desesperada, ela entrou no vestíbulo e correu para a alcova nupcial. As duas mãos arrancando os cabelos, bateu com força a porta atrás de si e gritava Laios! Chamando o marido há tanto tempo morto, mas pensando no filho que matou o próprio pai e que da mãe teve monstruosamente uma prole de infelizes. Gemia contra o leito nupcial, onde, coitada, havia concebido filhos do filho e era mãe do marido. Como afinal morreu, eu não sei dizer, pois entrou Édipo aos gritos. Ele pediu uma espada e bradava:
Onde está minha mulher? Que não é mulher alguma. É um útero danado que me pariu e pariu os filhos meus. E nessa alucinação, algum poder guiou-lhe os passos. E num gemido horrível, como se algo o empurrasse, ele atirou-se contra as portas, rompendo as drobadiças. E num instante entrou e deparou com a esposa enforcada no laço corrediço no pescoço. Mãos apertando o pescoço. Num gemido sufocado, ele desamarrou a corda. E quando o corpo desmoronou no chão, o que se viu foi mais um espetáculo de horror. Ele arrancou os alfinetes de ouro da roupa da rainha, levantou-os e os enterrou nos olhos, imprecando: olhos meus, não vereis mais essa culpa nem essa vergonha. Nunca mais vereis o que não deveríeis ter visto nunca. E para todo sempre só vereis a treva. Enquanto que muitas vezes, não muitas vezes, ele erguia as mãos e ia ferindo os olhos. E a cada golpe, uma chuva de sangue lhe saltava das olhos, como se estivesse golpeando os próprios olhos. O marido e a mulher. Tem sido venturosa até agora a sina desta casa. Mas de agora em diante, tudo quanto for desgraça, desastre, luto, morte, pranto, lamentação, tudo o que há de mal sobre essa casa se verá. E ele? Onde estará ele agora? Arrebentai os portões, grita! Vinde, tebanos todos, ver o que foi do pai, o matador e o da mãe. Eu não ouço dizer, essa palavra não cabe em minha boca. Ele exige que o expulsem dessa terra para que não recaia sobre a sua casa a maldição que ele mesmo lançou. Já não tem quase forças, nem ninguém para guiar-lhe os passos. Sofre mais do que pode um homem suportar. Vejam, já estão tirando as trancas dos portões. E assim tereis ante os olhos um quadro que ao mais cruel inimigo há de dar pena. Ai de mim! Ai de mim! Pobre de mim! Onde estou? Para que fui nascer? O meu destino aonde quero chegar? A treva indescritível que me move, nuvem que não consigo dissipar. Ai de mim! Se existe um mal maior que o próprio mal, este é o quinhão de Édipo. E não me venhais dizer que não fiz bem assim, eu já não careço de conselhos. E se ainda soubesse de algum meio de se fazer silêncio nos ouvidos, eu vedaria ainda mais essa triste carcaça e me faria, além de cego, inteiramente surdo. Ah, Citerão, por que tu me poupaste? Por que não me consumiste? Eu vos suplico, enfurnai-me em algum lugar longe daqui, ou acabai de vez comigo, ou atirai-me às profundezas do mar onde ninguém me veja. Não receeis tocar com vossas mãos o infeliz. Unicamente sobre mim e sobre ninguém mais recairá meu infortúnio. Édipo, aí vem Creonte, teu sucessor, única pessoa capaz de te atender e aconselhar. E agora? E agora que palavras lhe direi? Que ânimo terá para comigo que tão mesquinhamente o distratei? Não venho aqui para zombar de ti, Édipo, ou reprovar tuas ações. Vós outros, se não tendes nenhum respeito à criatura humana, respeitai ao menos a luz do sol, que tudo vê e tudo determina. Não deixeis tão a nu tamanho horror, que nem a terra aceita, nem a chuva, nem a luz. Creonte, expulsa-me para longe daqui onde ninguém possa falar comigo. Por mim, eu já teria feito isso. Mas antes mandei consultar o Deus para ver se já acreditas nele. Eu acredito e humildemente eu te peço. A que ficou lá dentro, morta, manda enterrar conforme o ritual que agora assiste a ti, como irmão. Quanto a mim, deixa que eu vá morar pelas montanhas do Citerão, que dizem pertencer-me, porque meus pais há tempos escolheram para eu morrer por lá. Meus filhos homens, Creonte, já não requerem maiores cuidados, saberão defender-se. Mas minhas pobres filhas inocentes, que se sentavam no meu colo à mesa, elas duas eu te peço, consente agora que elas possam afagar uma vez mais minha dor, eu te suplico. Basta de lamentos. Vamos.
Creonte, eu estou pronto. Leve-me daqui. Mas eu quero comigo minhas 2 filhas. Vai, mas deixa as meninas. Não me tire minhas 2 filhas! Não queiras dar mais ordens! Obedece. Teu poder terminou. Luz do palco se acende. Édipo sai pelo fundo. Foco de luz na seta do palco. Édipo, Homem moreno de cabelo grisalho, decifrador cabelo de preto. intrincados enigmas entre os homens os de maior poder. Quem não invejava sua sorte agora, em que mar de tormento ele se afunda? Por esta razão, enquanto uma pessoa não deixar esta vida sem conhecer a dor, não se pode dizer que foi feliz. Luz do palco. Bem, esse projeto ele começou em 98. Na verdade, eu sou ainda, mas era muito amiga, sou muito amiga ainda da Nina Saroldi, que hoje é professora da Unirio. Ela é professora da Veiga de Almeida, professora de filosofia. E a gente super próxima, assim, eu fazia até um grupo de estudos com ela, de filosofia e tal, uma coisa separada. E aí ela falou: Paula, eu estou dando aula para a galera da engenharia, da matemática, da física, e eu tenho que dar filosofia 1 para eles. Eu pensei no seguinte, da gente fazer uma leitura dramatizada do Édipo Rei. O que você acha? Eu falei: nossa, que maravilha. E aí fizemos um projeto e apresentamos na Veiga de Almeida, um auditório para umas 200 pessoas, estudantes de 18, 19 anos, de engenharia, nada a ver com teatro, e foi assim um escândalo de sucesso. As pessoas, a galera no final aplaudia de pé, amaram. Isso já vinha dentro da gente, da minha cabeça, bastante, de que aquela leitura ela era uma pista de um espetáculo que a gente poderia, da força do texto, seria suficiente para fazer um espetáculo. E quando um amigo nosso, o diretor Ivan Sugarrara, ele nos ofereceu uma pauta no Teatro Café Pequeno, que ele pegou para administrar, a gente não tinha peça nenhuma. E eu acho que veio um insight de que daria para fazer o Édipo com quase nada. A gente não tinha patrocínio, não tinha nada, e aí eu juntei a companhia e propus: o que vocês acham de a gente fazer Édipo sem nada? E aí estava na época dos especiais da MTV, que eram os acústicos, que se chamavam Unplugged, né? Inclusive, é um termo estrangeiro, que eu também nem gosto muito, mas acabou que era uma brincadeira, uma forma de estar dizendo que a gente estava transformando o Édipo, não só deixando ele mais contemporâneo, trazendo ele para cá, deixando ele mais jovem, mas também reduzindo ele à essência, tirando o máximo de coisas possível. Então, assim, a ideia era fazer com o teatro, as paredes do teatro,
as cadeiras do teatro, cada ator com sua roupa. Não se produziu, entre aspas, um figurino, cada um trouxe uma roupa, a única coisa era preto e jeans, all-star ou qualquer tênis, era uma coisa cotidiana, onde a gente anulasse a figura do figurino para um básico de hoje em dia, onde qualquer um pode usar. É tudo muito simples, então é tudo muito fácil de produzir, de viajar e tudo mais. Então, assim, os figurinos, por exemplo, são roupas cotidianas. Claro que tem um estudozinho de uniformidade e tudo mais, mas é simples. A luz, apesar de ter um desenho um pouquinho mais elaborado também, é quase toda branca, só em um momento que tem um colorido. Então, também são coisas bem simples. Cenário, uma lousa, um quadro negro e cadeiras, nada mais. Inclusive, a gente já fez sem cadeira, né? Nossa última temporada lá na Casa de Baco foi sem cadeira, num teatrinho lá na Lapa, que a gente ficava tipo 1 metro, ou até menos, às vezes, da plateia, do público, e a gente pôde fazer sem cadeira, sem perder essência, sem perder qualidade. Essa é uma vantagem, uma qualidade, desculpe a repetição da palavra, muito grande desse espetáculo, eu acho. Inclusive, lá, um dia, a gente fez até sem luz. A gente teve um problema na mesa de luz, deu um apagão geral, a gente esperou um pouquinho, viu que não ia voltar. Aí a gente perguntou para o público, o que fazemos? Suspendemos, vocês voltam outro dia ou vamos tocar assim? A gente tem umas velas, né, também no cenário. Então, todo mundo quis continuar. A gente acendeu as velas e fez o espetáculo à luz de velas e foi ótimo, foi super bacana, não só pela energia que deu esse problema, né, mas porque a essência do espetáculo é o Édipo. O ano era 2004, a gente já estava ensaiando, né, Édipo Unplugged, para estrear em novembro, quando eu sofri um acidente. Eu estava tomando uma cerveja num bar, numa sexta-feira à noite, despencou uma janela. Foi despencando a janela, sabe? Foi caindo. Caiu um pedação da janela na minha cabeça. Fui parar no hospital, levei 11 pontos na cabeça. Conclusão. Isso fazia assim, alguns dias antes da estreia, né? Aí eu não pude fazer a peça, porque eu tive que ficar de repouso e tal. E então eu sempre fiquei assim, nas coxias. Hoje, pela primeira vez, eu vou fazer a peça. Então, estou estreando hoje aqui, né? Primeira vez que eu subo no palco para fazer esse espetáculo. Então, para mim, é de uma felicidade enorme de poder estar nesse espetáculo tão lindo, né? Tão bem cuidado, uma caixinha, assim, uma joia isso aqui, né? E estar com esse elenco, com esse grupo todo, né? Tá assim, conciso, porque aqui estão os 11 componentes da companhia, e fechar esse ciclo aqui de 30 anos, de aniversário, aqui nesse teatro maravilhoso, onde tudo começou da companhia. Somos uma companhia, já tínhamos um pouco essa dinâmica, mas acho que no Édipo ficou mais pulsante. Todos os personagens, ou quase todos os personagens, 2 atores revezavam. Então, a gente acabou criando, eu e o Telmo. Eu, quando fiz a leitura, peguei o gosto por fazer o personagem. Não era um personagem que eu achava que eu podia fazer, foi por conta da leitura. Mas aí eu fui dirigir com a Paula e quis continuar fazendo, mas dividindo com o Telmo, para até poder ficar de fora também. E por que isso? Essa dinâmica foi muito saudável para a companhia, né? A Rose Abdala dividia com a Daniela Oliverti, o Nelo Marrez dividia com o Cláudio Tiso. Nós tivemos várias pessoas revezando no coro, além da Paula Sandrone e da Isla Iclet, tínhamos o Fabrício Belzoff, a Cristina Mairink. O personagem é fantástico, né? E acho que e é muito emblemático fazer hoje, né? O que a gente está vivendo no meio de uma pandemia. Édipo, apesar de ser um líder capaz de cuidar do seu povo no meio de uma peste, ele não conseguiu. Apesar dele ter todos os recursos, inteligência, vontade, preocupação com o povo, coisa que alguns governantes não têm, ou não têm nenhuma, esse homem incrivelmente capaz não conseguiu. E, por causa do destino, que já havia lhe reservado um papel. Foi tão importante, obviamente, com
o apoio da direção, da Paulinha, do próprio João, mas observar ele fazendo, ter uma outra perspectiva do personagem, né? Agora mesmo, olhando a gravação para poder lembrar das marcas, eu falei, nossa, isso era muito bom que o João fazia, eu vou fazer isso aqui também. E isso, a gente conseguir ter esse olhar, ter essa perspectiva, a gente conseguir sair, olhar o trabalho do colega e ver, nossa, isso é muito bom, mas isso aqui é muito bom, mas acho que eu consigo fazer de uma outra maneira, e a gente se adaptar. Isso é a força de uma companhia, de um grupo. Como eu era produtor, ainda não tínhamos um Tiresias ensaiando, né? O elenco já era duplo, já tinha essa questão toda de dividir personagens com o elenco. E o Tiresias ainda não era de Cláudio Tiso, que é o dono do personagem nos Fudidos. E eu dei um palpite no ensaio, quanto produtor, que nós deveríamos chamar mestres dos nossos tablados. Então, daí pensamos em nomes. Veio Camila Amado, Suzana Faini e Tunico Pereira. Suzana fez e Camila fez. O Tunico não pôde fazer na época que ele estava fazendo novela, 3 peças de teatro, aquela coisa toda. E daí a gente foi fazendo, e elas foram fazer o cinema dela, a televisão delas, as peças de teatro delas, e elas não puderam seguir com a gente. Enfim, durante quantos anos, Paula? Pode falar. 17 anos, né? Não é? Enfim, e daí durante viagens e temporadas, quando o Claudinho também produzindo, fazendo outros espetáculos, não pôde fazer, eu comecei a fazer Tiresias. Daí eu e Cláudio ficamos revezando, e daí nós temos André Dias também fazendo Tiresias. Então é uma família. Se alguém precisar, por esse Brasil afora, precisar de Tiresias, chama que aqui a gente tem 5, tá bom? E engraçado que estreou justamente no Teatro Café Pequeno, né, em 2004, quando eu administrava lá. Então, para mim, foi muito legal estar trabalhando, cuidando de um teatro e, à noite, atuando num espetáculo. Depois fizemos em 2006 um repertório da companhia, né, que a gente ganhou da Funarte. E aí nós fizemos 4 espetáculos lá no Teatro Glória. O Édipo era um deles, né? E também para mim foi muito legal, porque eu tinha trabalhado com a Bujanra 3 anos nesse teatro, então eu tinha um carinho muito especial pelo Glória. E aí voltar lá, anos depois, fazer o repertório foi muito emocionante, muito legal. Amo fazer o espetáculo O Édipo, já fiz vários personagens. É um espetáculo que eu amo demais fazer. E agora, a gente voltando aqui para gravar aqui nesse teatro maravilhoso, que a gente conviveu mais de 10 anos, sei lá, de 5 a 10 anos, a gente fez milhões de peças aqui maravilosas. E agora também voltando a fazer essa gravação aqui. Uma lembrança que eu tenho gostosa foi no Teatro Santa Isabel, lá em Recife. Aquela arquitetura neoclássica, aquela coisa de 1850, quando nós nos vimos naquele palco, né? Assim, todos nós de jeans, camiseta, e aquela casa lotada. Só me lembrar agora, eu emociono, foi emocionante demais. E no final, todo mundo aplaudindo, horas e horas, depois teve aquele papo no finalzinho, incrível. E lá do Recife foi o nosso Bye Bye Pernambuco, né? Nós entramos numa van, 12 pessoas com cenário, figurino, muito amor, fé e coragem, e desbravamos o Pernambuco com o nosso Édipo Unplugged. E a primeira cidade, quando nós saímos do Recife, nós fizemos Caruaru, que é a cidade mais próxima de Recife. É uma cidade de passagem, Caruaru, tem uma feira muito grande, é uma cidade bem movimentada. Mas nós fizemos a apresentação de Édipo no domingo. E domingo, geralmente, é um dia triste de se fazer teatro, eu acho. Um dia que está sempre uma plateia meio final de semana, enfim, final acabando a temporadinha ali. Eu me lembro que era uma plateia mediana, não tinha muita gente, isso eu não lembro. Mas foi uma apresentação num domingo, assim, bem calma. Tava, a cidade de Caruaru é uma cidade muito efervescente, estava uma calmaria no domingo à noite. Aí, quando acabou, nós abrimos para um debate na plateia. É da tragédia, tem uma obscuridade, né? E o Édipo tem essa obscuridade o tempo inteiro. E é engraçado, porque é tudo obscuro no Édipo, quando ele descobre, se torna tudo muito claro, né? E depois, aqui, na nossa peça, para representar a cegueira do Édipo, a gente optou por um blackout. E o blackout é escuro, é blackout, porque já foi muito claro. Isso é muito interessante, né? Todo escuro é porque já foi muito claro, por isso se tornou escuro. É tão claro que cega. E quando nós abrimos a plateia, eu me lembro que um rapaz muito simples falou: engraçado, quando ele ficou cego,
Eu fiquei tão estarrecido que eu fechei os olhos para não ver a cegueira dele. Eu falei, gente, olha que bonita essa cegueira que reverbera, né? Ele fechou os olhos para não ver a desgraça do Édipo, quer dizer. Então, tinha um blackout em cena, tinha a cegueira do Édipo, tinha toda aquela claridade que se tornou obscura de novo, e por isso ficou escuro, e ele fala que fechou os olhos para não ver a cegueira do Édipo. Eu falei, gente, como muito essa cegueira reverberou. Como é potente, como é simples. Na verdade, simples. Existe uma tradução na qual a gente se baseia, que é do Geir de Campos. Eu e a Nina, a gente fez todo um trabalho de corte. A gente cortou muito das falas dos cânticos, né? Daquela palavra esquisita, os coros, né? Plural de coro é coros. Então, a gente cortou bastante, porque eles ficam horas falando dos deuses, coisas que não têm mais sentido. Então, a gente deixou, mas bem menor. A gente pegou algumas frases que eram melhores em outras traduções, mas a base é Geir de Campos, que é um grande tradutor, traduziu muito Brecht também, enfim, um cara incrível, e a tradução também ajuda demais, né? Não é uma tradução simples, essa palavra assim que chega bem no público. Aí vem a ideia do quadro negro, que ela vem já da necessidade que a gente sentia de que a história ficasse muito transparente, muito clara para o público. Então, existe um prólogo que coloca o feito do Édipo, que é falado durante a peça, mas que, de alguma forma, na época que ela foi escrita, isso era uma coisa muito conhecida por todos. Então, não havia necessidade disso. Hoje em dia, é quase uma pérola saborosa a gente escutar o que o Édipo fez e como ele decifrou o enigma da esfinge. João queria fazer essa pesquisa do Édipo, esse policial, essas anotações, essas coisas todas. E ele falou que precisava fazer isso, se a gente espalhasse pelo teatro, por isso ou por aquilo. E daí, nas minhas pesquisas, eu caí lá naquelas organogramas, naquelas árvores genealógicas dos Cádmos, de toda a família, de toda a origem da tragédia. E eu lembro que eu vi um organograma lá, uma coisa muito legal, muito bem desenhada, e eu mostrei isso para o João. O João falou, é isso daí, é por aí que a gente vai desenhar, mas em cartazetes, e veio a lousa e veio o giz. E para a gente que estava sem dinheiro, se eu não me engano, no Café Pequeno, a gente não construiu nenhuma lousa, porque a gente tinha uma parede, gosto que Paulinha Sandrone está aqui do meu lado fazendo assim para mim, uma parede, a gente comprou uma caixa de giz, foi o que a gente comprou, cada um veio com uma camiseta preta, essa daqui, ó, tá vendo, ó, ela é vintage, ela é da época, olha o estado dela. Fazer o Édipo é bárbaro, é sensacional, é um espetáculo que a gente está fazendo, ó. Me emociono de falar. Há quase 20 anos, né? É muito emocionante. Uma apresentação que me emocionou muito, não sei se foi em Macapá, que a gente foi até Macapá, quando eu me lembro assim, que eu conheço Macapá, é incrível. E é graças a Édipo, que a gente fez em Macapá, e a gente fez num teatro belíssimo, que tinha uma escadaria, era uma coisa fantástica. E uma outra apresentação que eu me lembro também que foi muito legal, que foi numa escola, no pátio de uma escola, e tinham várias crianças assistindo, e apesar de não ser um espetáculo infantil, né, as crianças adoravam, prestavam uma atenção louca. E uma outra coisa que eu me lembro muito, eu não sei onde foi que a gente fez tanto que eu não vou me lembrar do local. Foi uma apresentação que a gente fez para uma plateia que tinha muitos cegos assistindo. E os cegos amaram, adoraram. E depois vieram falar com a gente. E eles pediam um abraço. Aí eu me lembro muito dessa pandemia que a gente está vivendo, que a gente não pode abraçar as pessoas. E lá as pessoas emocionadas vinham abraçar a gente e agradecer. E foi muito lindo isso, foi muito lindo. A companhia, através da Secretaria de Cultura, foi fazer oficinas nas escolas parques, tanto do Complexo da Rocinha quanto no Complexo do Alemão.
E, em contrapartida, a gente teria que apresentar uma peça. A gente combinou de apresentar uma peça na Rocinha. E aí a gente apresentou para a comunidade e para alguns alunos que fizeram as oficinas. E durante a apresentação também foi uma apresentação super concentrada. Assim, eu percebi que as pessoas estavam realmente tentando aproveitar aquela oportunidade que elas estavam tendo ali naquele momento. E isso foi muito emocionante. Quando acabou o espetáculo, a gente abriu para um debate. E aí o que mais me encantou foi ver que um senhor lá no fundo, ele estava aos prantos. E aí a gente resolveu conversar com ele, saber por que ele estava tão emocionado, né, o que tinha levado essa emoção. E, pela minha surpresa, ele nunca tinha ido ao teatro na vida. Ele tinha uns 60, 70 anos, ele nunca tinha estado num teatro, ele não sabia o que era aquilo. E ele estava completamente mexido, completamente emocionado. E aí a gente percebeu que outras pessoas que estavam ali também nunca tinham estado num teatro antes. E assim, a minha emoção foi tão grande, e essa coisa do destino, na verdade, o destino me pregou uma peça, porque eu fui lá achando que eu estava indo levar entretenimento, arte, cultura para aquelas pessoas, né? E, na verdade, mexer com elas, né? O que realmente aconteceu, mas o que eu não esperava é que eu fosse ficar tão modificada, tão mexida. E essa é a verdadeira troca do teatro, né? A verdadeira emoção do teatro. Eu, quando lembro disso, meus olhos ficam marejados, porque foi assim, de todas as apresentações que a gente fez do Édipo, essa foi uma das que mais me marcou, justamente por isso. Foi adaptado de uma forma onde vários tipos de público conseguem entrar na história, que é uma história criada há séculos atrás e que ainda se torna atual. Então a gente viajou com essa peça pelo Brasil inteiro, com o projeto Caravana Cultural, e em todos os lugares, assim, pessoas leigas que nem sabem o que é uma tragédia grega, conseguiram adentrar na história, e a gente fazia rodas no final e as pessoas totalmente entendiam o contexto, o conteúdo e o contexto da história. Eu considero talvez o maior sucesso da minha carreira. Acho que talvez seja a peça. Sucesso que eu digo comercial, é muito engraçado isso, porque em proporção de investimento e o que a gente conseguiu, talvez seja o maior sucesso. Assim, a gente deve ter feito na época com R$3.000 no máximo de investimento, e a gente está há 15 anos fazendo esse espetáculo. A gente já ganhou o palco giratório do Sesc, a gente já fez ele em muitos lugares, quase todo o Brasil, em várias temporadas, e sempre ele vai muito bem, é sempre bem recebido. Então, eu acho que talvez seja um dos maiores sucessos da minha carreira, o que é realmente uma coisa inusitada. Você pensar, jamais pensaria que um espetáculo, uma versão do Édipo, sem nada, que é feita da maneira mais simples possível, ela pudesse chegar a isso. Isso só comprova a força de um texto que é realmente, toda vez que a gente se depara com ele, é de uma beleza e é tão bom de falar, é tão prazeroso contar essa história, falar esse texto, e é por isso que ele tem essa força até hoje. E, infelizmente, no momento que a gente está vivendo com essa pandemia, ele chega a ser quase um filme de terror para a gente. Eu falo um texto agora no começo da peça do sacerdote que me dá calafrios de pensar que o que eu falo, que foi escrito há sei lá quantos mil anos atrás, está acontecendo.